Todos nós falamos que queremos liberdade, mas será que a gente aguenta o peso dela? Será que a gente consegue realmente lidar com isso? Será que o campo aberto, a liberdade que nós precisamos de assumir é o que nos assusta? Hoje essa conversa é densa, mas é necessária para quem está no caminho do despertar. Porque só consegue pensar sobre o que eu vou falar nesse vídeo quem já está nesse caminho. Que é quando a gente começa a querer o céu, mas não quer tirar os pés do chão. E isso de forma inconsciente. Isso é um impasse na nossa vida. Como que isso acontece? Como é que eu crio isso? Como que eu consigo olhar através disso? A gente não tem medo de tudo que constrói e coloca como fora de nós, como algo que veio para nós, como algo que é responsabilidade do outro, porque afinal de contas não é minha responsabilidade. A liberdade que nós temos nos assusta e muito, muito. Por quê? Porque ao entender a minha liberdade enquanto centelha divina, enquanto processo que faz parte do todo, e o meu poder com isso, eu acabo tendo uma responsabilidade que nem sempre eu consigo lidar. E aí a gente começa a achar os símbolos e as questões para poder trazer isso para fora de mim, para tirar um pouco desse peso. E de forma inconsciente a gente começa a fazer as nossas buscas de coisas, situações e pessoas que sejam responsáveis pela minha liberdade. E o que é a liberdade? A gente consegue definir, por exemplo, o que é uma árvore plena, né? O que é uma minhoca plena. Mas e um ser humano pleno? E um ser humano livre? Qual que é esse ideal? Quando eu começo a despertar para isso me traz uma responsabilidade. Porque eu acabo buscando conhecimento de uma maneira muito mais profunda para poder entender isso melhor. Quando eu tenho consciência do porquê que eu estou fazendo essas buscas, e pode ser o seu caso nesse momento, você começa a conectar os pontos. Mas pode ser que chegue num momento onde a sua necessidade de provas reais, de que não somente você tem a responsabilidade disso, comece a te incomodar, tanto a nível consciente como a nível inconsciente. E aí é que nascem as principais inseguranças desse processo de autoconsciência e de autoconhecimento. Por quê? Quando eu divido isso com algo que está para além, me protegendo ou me segurando, isso não é só minha responsabilidade. Olhar para isso de forma crua, gente, depende de muita coragem, eu vou dizer para vocês, depende de muita coragem. A gente vive numa era onde somos praticamente obrigados a pensar por nós mesmos, né? E a gente vive tentando fugir disso. A minha geração, que é 40 a mais, a gente teve a oportunidade de viver em uma situação, e eu digo uma oportunidade porque é importante também, onde a gente consumia conhecimento pronto, tinha que ter um livro, tinha que ter alguém dando uma palestra, era o padre na missa, ou seja, você consumia, já sabe, até processava aquilo, mas você estava limitado, né? O acesso era mais complicado. Hoje em dia não, a gente tem grandes acessos, e com grandes acessos a gente tem grandes responsabilidades. E começa a consumir esse tipo de conhecimento para buscar as respostas e ponto de apoio, porque de forma inconsciente todo mundo está fazendo isso o tempo todo. Você quer provar uma verdade com algo de fora que te confirme o que você tem dentro. E daí que vem a busca incansável e às vezes não produtiva por conhecimento. Sendo que o que a gente precisa de verdade é ter a inteligência e a consciência para ligar o conhecimento. Enquanto eu não tenho isso, o que é o conhecimento, gente? É isso aqui, ó. Eu vou juntando conhecimento em mim. O que eu preciso? Eu preciso de ter a consciência e a inteligência para ligar esses pontos e fazer disso algo com sentido para a minha vida. Só que como eu estou buscando as razões de fora que me deem a segurança e a não responsabilidade da responsabilidade do que eu estou criando para a minha vida, isso vira um campo inseguro para mim. Isso vira um campo difícil para mim. O desperto sofre muito mais. Talvez você esteja vendo esse vídeo e você vai se identificar com isso. O caminho, quando você começa a entender o tamanho da sua responsabilidade de poder, de união com o todo, enquanto centelha divina, e enquanto você está dentro dessa jornada, é um caminho de grandes conhecimentos, que com ele você acaba, pela busca, chegando à consciência, né? Chegando à inteligência para ligar esses pontos.
E esse sofrimento vem porque não estamos, nem sempre estamos prontos para lidar com esse poder, com essa responsabilidade. E aí é que vem uma busca incansável, gente, incansável. E quem está me ouvindo aqui, se você está nesse momento, você vai se reconhecer por provas, por evidências, por tudo que me confirme. Isso vem uma busca grande, porque eu preciso de dividir essa responsabilidade, esse poder. Porque na expressão da vida, a minha busca de vida me faz ir em direção a um caminho onde eu me sinta completa. Só que a gente, como eu disse, a gente consegue definir o que é uma árvore plena, uma minhoca plena, mas e um ser humano pleno, que não tem manual, que precisa de ser descoberto? Olha o campo livre que isso dá, né? Olha o tamanho da responsabilidade de eu estar construindo a minha realidade. Olha o problema de eu ter que assumir que as minhas mazelas, as minhas dificuldades são construídas por mim. Né? E o que acontece? Quando eu ouço isso, às vezes a minha fuga é tamanha, e dependendo do degrau que eu estou, né, se eu estiver aí num segundo degrau de evolução, onde o mais importante é relacionamento, é o ter antes do ser, se eu estiver aí, eu começo a buscar responsabilidades fora e julgamentos fora, e isso torna a minha vida mais vazia. E eu vou para um próximo nível, inevitavelmente. Só que esse próximo nível, gente, nem sempre é o nível da evolução para o terceiro degrau, às vezes é voltar para o primeiro. Porque você só tem dois caminhos na expressão da vida. Ou você está evoluindo ou você está morrendo nesse sentido, naquele ponto, entende? E ir para o próximo nível, a gente fala próximo nível, eu estou avançando, nem sempre, às vezes você pode regredir também. Assumir a responsabilidade disso para um desperto é muito doloroso. É muito mais doloroso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o conhecimento dessa liberdade, desse seu potencial, o sofrimento de ter que lidar com isso com responsabilidade é enorme. Quando a gente não está pronto para lidar com isso, eu tenho as minhas fugas, e talvez você esteja num momento de grande ansiedade na sua vida, né? De grande busca, onde nada te completa mais, onde nada está te satisfazendo mais, e onde você não quer dar crédito àquilo que você lá no fundo já tem. Isso é muito comum também. Isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você. Eu tinha o conhecimento, eu tinha os pontos e eu em um momento da minha vida, e eu fui buscando mais informações pela necessidade de ter algo fora de mim que tivesse a responsabilidade dividida comigo pelo que eu estava expressando dentro da minha vida. Quando a gente faz isso, já tendo esse conhecimento, já com a responsabilidade do conhecimento, isso cria grandes frustrações e inevitavelmente você vai ter que caminhar à frente. Por quê? O conhecimento vai preceder a experiência. Assim que você conhece, você tem a experiência seguinte, e por mais que você patine ali no mesmo ponto, buscando as evidências, buscando as situações, se esquivando da responsabilidade de ser co-criador da sua vida, você vai em algum momento e voltar para esse ponto para evoluir. A vida é extremamente pedagógica, eu sempre falo isso. Então, se está na sua vida, nada acontece. A Juliana que não seja própria da Juliana, Marco Aurélio já dizia, né? Nada acontece a um homem que não seja próprio do homem. Se está na sua vida é porque você precisa de aprender com aquilo. E enquanto você não aprender com aquilo, você não avança. E você criou essa experiência, você criou, e é difícil a gente assumir isso, cara. É muito difícil. Que eu criei, eu puxei, eu atraí essa situação para minha vida, porque eu precisava de aprender com isso. Só que como eu não consigo ter essa noção de forma consciente, eu bato de frente com isso, eu passo batido por isso, eu fujo disso. E enquanto eu não passar por esse aprendizado, e aí as escolhas de passar tranquilamente ou dificilmente são minhas, são minhas. Eu que vou escolher, eu não consigo evoluir, vai continuar. E quando a gente fala disso, é importante a gente tocar no ponto que as sincronicidades de aprendizado que vão acontecer para a sua vida, que vão se apresentar a você, sempre com o mesmo fundamento, mas de formas diferentes, elas vão se repetindo e são sincronicidades, né? Porque quando a gente fala sincronicidade, a gente sempre pensa em 11 11 na hora do relógio, fica pensando coisas assim e tal. Fiz até um vídeo sobre símbolo, vou deixar aqui para vocês. Mas as sincronicidades são situações que se repetem também, sabe? E quando eu percebo, eu aprendo, eu evoluo. Quando eu não consigo perceber que a liberdade é o que me dá medo, e como eu consigo aprender para evoluir com isso, eu vou batendo nisso. Por que dá medo? Te jogar num campo aberto,
livre, sem nada, de roupa, por exemplo. Vamos fazer um quadro mental aqui, tá? Para você entender melhor o que eu estou te falando. Imagina que você está num campo aberto nu, desprotegido. E tem muita coisa em volta. Muita coisa em volta. Como que você se sente? Morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Porque a sua cabeça começa a contar coisas para você. Fala, e se anoitecer? Se vier um leão me morder, me comer aqui, me acabar comigo? E se acontecer alguma coisa? Só que você cria isso. Tem uma história de um conto indiano que eu acho fantástica, que exemplifica muito o que eu vou falar aqui. A história da árvore dos desejos, eu não sei se você conhece, eu vou sintetizar muito aqui, tá? O cara estava caminhando por um bosque, daí ele viu uma árvore bonita, que era a árvore dos desejos, e ele não sabia que era a árvore dos desejos, e parou embaixo dela. E respirou fundo, porque a sombra estava boa, e ele falou, poxa, eu queria dormir um pouco. Seria bom se eu tivesse um lugar para dormir. A grama estava tão fofinha, tão convidativa, ele deitou e dormiu. Daí, quando ele acordou, ele teve fome. Ele falou, caramba, eu tô com fome, seria bom se eu tivesse um pão para comer. E começou a pensar num monte de pão, um monte de coisa, e tudo apareceu para ele comer. E quem tá com fome não questiona. Ele, pá, mandou para dentro. Certo? Comeu tudo e tal. Ele falou, pô, eu comi bastante, poder ter alguma coisa para eu beber. Daí ele pensou nas melhores bebidas que ele já tinha tomado, né? Vinho e coisas, e tudo apareceu para ele beber. Depois que ele bebeu, inclusive o vinho, tudo, ele olhou em volta e falou: isso não está certo. Algo de errado não está certo. Devem ter fantasmas por aqui que colocaram isso tudo. E os fantasmas apareceram. E ele pensou: esses fantasmas vão me torturar, eles vão me machucar. E ele foi torturado. E ele pensou: eu vou morrer. E morreu. Qual que é a lição dessa história? A árvore dos desejos é a nossa criação, é a nossa centelha divina, é a nossa mente. E depois que nós começamos a buscar um sentido de que o que está criando é fora de nós, nós começamos a sofrer com isso, criar histórias para isso. E isso toma proporções gigantescas na nossa vida. Enquanto a gente não assume que somos criadores da própria realidade, que a nossa mente faz essas estruturas para a nossa vida e que é nossa responsabilidade assumir isso, levar para esse caminho e continuar evoluindo para outros degraus, eu vou patinar em sofrimento. Então, essa busca, essa necessidade incansável que a gente tem por ter sentido, na verdade, é criar correntes que me deem segurança para não assumir uma liberdade. Ah, Juliana, mas não é assim. Eu quero ser livre. Quer, mas a gente não consegue assumir o que vem com isso de forma inconsciente. Por quê? Porque nós somos, em algum grau, moldados para viver dentro da nossa mente, onde tudo tem relação com o que está fora e não a responsabilidade do que está dentro, entende? E é isso que cria esse sofrimento. E aí a busca, ela se torna uma busca maravilhosa, a busca do despertar dessa consciência se torna uma busca maravilhosa quando você traz a consciência para a equação. Onde você já tem o conhecimento, mas com consciência você liga os pontos e consegue fazer um sentido para a sua vida, o sentido real dessa liberdade. E quando você entende que se você faz parte de tudo isso, você também constrói tudo isso. E é por essa negligência de busca, por essa não capacidade de lidar com essa liberdade tamanha, desse poder que nós temos, que a gente coloca fora, inclusive, o conceito de Deus fora. Coisa que eu acho mais. Vocês já observaram quando as pessoas estão agradecendo, orando, assim, em uma egrégora, alguma coisa assim? O que as pessoas instintivamente fazem, né? Deus, se olha para cima e está fora, e coloca fora, enfim, é um conceito que é muito importante naquele momento, para aquele nível de consciência, a pessoa ter de que está fora de si. Porque quando está fora, é uma responsabilidade dividida. A liberdade é uma responsabilidade dividida, só que não é assim que funciona. Quando você entra num caminho de despertar profundo, você começa a lidar com isso de um jeito diferente, com isso vem uma responsabilidade para essa liberdade que talvez você não esteja conseguindo lidar. Talvez não esteja fácil para você lidar com essa liberdade, lidar com esse tipo de conhecimento. Aproveito
pedir para você curtir o vídeo. 80% das pessoas que me ouvem aqui, infelizmente, não seguem o canal. Eu vou te pedir para curtir, para conversar comigo, porque é muito importante para mim ouvir você. E já me diz o que você quer ouvir nos próximos, tá? Continuando aqui, que eu vou te dar uma chave poderosa para como lidar com isso. Quando a gente tem esse ponto, né? A gente está num caminho de despertar, você já não é considerado uma pessoa que não tem consciência, não está separada da sua mente. Porque se você tem essa capacidade de pensar sobre isso, você já separou isso. E agora eu vou te dar algumas coisas que vão fazer você entender se você realmente está nesse caminho de despertar. Né? O primeiro ponto para você reconhecer é você entender se você percebe as suas fugas. Você consegue perceber as fugas que você tem? Em que momento você está fugindo das questões? O que é fugir? Por exemplo, se eu começo a pensar em silêncio, se eu começo a me conectar e aí vem um pensamento para mim e entro nesse pensamento, né? Eu entro nessa historinha contada para minha cabeça e não permaneço em silêncio vendo esse pensamento ir. Né? Eu tenho tal coisa para fazer, então realmente tem. O que é isso? Isso é uma fuga. Isso é um exemplo de fuga. A gente pode até, me fala que se você acha importante depois gravar um vídeo sobre essas fugas para a gente reconhecer e como lidar com elas, né? Outro ponto, você consegue nomear os seus padrões? Você dá nome para os seus padrões? Ou seja, você se caracteriza como uma determinada coisa, você se caracteriza como estressado, como ansioso, como... Enfim, você faz isso com você? Você está se limitando desses conceitos? De onde vêm esses conceitos? Você consegue reconhecer isso? Isso é um outro sinal grandioso de que você está num caminho do despertar. Que você está indo em direção a assumir essa responsabilidade da liberdade que você tem. Outro ponto é você assumir o que você já sabe. Assuma o que você já sabe. Que você é plena consciência, que você é o observador da sua mente, que você não é seus pensamentos. Assuma isso. E olha de forma separada para isso. Se você consegue fazer esses 3 pontos, você está desperto. Em processo para avançar. Você está indo em direção à vida, à plenitude da expressão da vida, entende? Faz esse exercício para você, a gente vai conversar muito mais ainda sobre isso, eu te convido para avançar ainda mais. Como é que você avança ainda mais? Tem um link na descrição do canal, eu vou deixar aqui embaixo também para você vir para o Clube Maestria Consciente. Lá dentro eu vou aplicar psicanálise, neurociência, física da consciência, todos os elementos para fazer uma caminhada com muita luz, com muita estrutura, em aulas ao vivo, toda terça-feira. Vem comigo para a gente poder avançar ainda mais, porque é uma jornada que parece solitária e não é. É a percepção que nós temos. Mas você estar com pessoas que estão alinhadas com essa frequência é muito valioso. Tá? Para guiar esse caminho, eu levo para você exatamente aquilo que eu gostaria de ter recebido. Meu fluxo de entrada vai ser sempre proporcional ao meu fluxo de saída e eu não seguro nada. Eu vou levar sempre o melhor de mim, porque é assim que a gente precisa de evoluir e receber e perceber. Conversa comigo aqui, me fala o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida e as sugestões para os próximos. A gente vai se vendo e até breve.